Bom dia, bom dia a todos. Olá, bom dia Sandrine, bom dia Helga. Bom dia, deixa-me ver se está aqui mais alguém. Bom dia Sandrine, o Sérgio, bom dia Sérgio. Digam-me só se estão a ver e ouvir bem. Se estão a ver e ouvir, se está tudo bem. Que é para podermos começar. Sim? Ok, boa. Então, vamos começar aqui o nosso webinar sobre cultura geral. Já sabemos que vamos falar de acontecimentos. Nós fazemos, para quem está a ver pela primeira vez este tipo de webinar, fazemos de 2 em 2 meses um webinar sobre os acontecimentos daqueles 2 meses, né? Dos últimos 2 meses, para nos estarmos sempre atualizados relativamente aqui às notícias, até porque ambas as provas de PSP, GNR e Guarda Prisional também já teve, agora não sei se tem, pelo menos nas últimas provas não tem saído, a parte da cultura geral. Não é só os acontecimentos atuais, ok, que sai, porque saem outras coisas de história, tá bem? Com datas históricas, também é de conhecimento geral, mas isso aí também se pesquisa, também se estuda. Portanto, isto vamos falar dos acontecimentos dos últimos 2 meses, portanto, março e abril, está bem? No final, se quiserem partilhar alguma notícia, alguma coisa que queiram que não falemos aqui, também podem partilhar para vermos aqui alguma notícia que tenha surgido, que achem importante partilhar, está bem? Enquanto vamos fazendo aqui a apresentação dos acontecimentos propriamente ditos. Também podem ir comentando, está bem? Não é mesmo para isso, ok? Então vá. Primeiro slide, primeira notícia. Vamos falar aqui de desporto. Isto foi mais ou menos em fevereiro, logo, acho que foi em fevereiro. Então, temos 2 portugueses campeões, está bem? A Auriol é campeã da Europa, ok? Portanto, se surgir alguma coisa relativamente a campeões, a desporto, portanto, futebol é o mais divulgado, mas isto temos que dar aqui algum destaque também a outros desportos. O que é que ela faz? Ela faz o lançamento do peso, está bem? Ela já não é a primeira vez que ganha alguma coisa, portanto, também nos Jogos Olímpicos e tudo, ficou bem classificada, ganhou medalhas, portanto, ela hoje em dia é campeã da Europa, portanto, Portugal é campeão da Europa no lançamento do peso. Boa. O Pichardo é bicampeão, ele já tinha sido ano passado da última vez, portanto ele reforçou aqui o título, portanto é bicampeão da Europa em triplo salto, ok? Portanto, saber estes nomes, está bem? Estes nomes e qual é que é o desporto que fazem, qual é a modalidade, ok? Pronto. Agora, outra notícia que foi bastante divulgada durante alguns dias, que foi em março, portanto ali a meio de março, meados de março, 2 dos bancos americanos, e isto deu muito que falar porque podia e pode afetar a economia da União Europeia e, consequentemente, a de Portugal. Então, 2 bancos americanos colapsaram e fecharam portas, portanto fecharam. Okay? Eu não sei se vocês ouviram falar disto ou não. Portanto, isto deu em alguns dias e depois falou-se, comentários, muitos comentadores foram falar sobre isto e as consequências que poderia ter na nossa economia. Ok? Portanto, colapsaram e fecharam portas, o que é gravíssimo, não é? Numa economia tão robusta como é a economia americana, não é? E portanto foi um bocadinho complicado. O primeiro a encerrar portas foi o Silicon Valley, ok? Foi este banco aqui. E o segundo depois foi o Signature Bank, ok? Que foi. E pronto. E portanto, porque é que isto é importante? Porque a economia dos Estados Unidos é bastante boa, como eu estava a dizer,
e o colapso bancário destes bancos poderia ter efeitos negativos. Portanto, só para vos explicar, porque é que isto colapsou? Porque as pessoas, quem tem investimentos nestes bancos, quem tinha investimentos nestes bancos, começou a retirar o dinheiro. Os investimentos, começou a vender ações, começou a retirar o dinheiro que tinha no banco. Portanto, o que é que isso significa? Que o banco deixou de ter dinheiro, ou começou a não ter dinheiro para pagar outras coisas. Portanto, isto aqui é um ciclo. E, portanto, teve que fechar portas. Porquê é que isto é relevante? Porque se acontecesse a mesma coisa, e se acontecer a mesma coisa aqui em Portugal, os bancos também fecham, está bem? Não é a mesma coisa. Se todos nós começarmos a não investir, vendemos as ações, vendemos os investimentos, tiramos todo o nosso dinheiro, imaginem uma poupança de, não sei, uma pessoa que tenha muito dinheiro, 100 mil euros no banco, ou mais, há pessoas que têm mais. Muitos investimentos em mercados financeiros, tudo a cair, como é óbvio, o banco não vai aguentar muito mais tempo e, portanto, colapsa também, ok? Portanto, o medo, quando isto aconteceu, e que até o nosso Ministro das Finanças veio falar, o medo foi que Portugal e os portugueses fizessem exatamente a mesma coisa, com medo do banco fechar, ou dos nossos bancos fecharem, antes que feche, deixa-me lá tirar o meu dinheirinho e vender tudo o que eu tenho lá, percebem? Pronto, foi o que aconteceu com o BES. Mas aí nós sabemos que o BES não foi uma questão de pessoas retirarem o dinheiro, mas sim má gestão financeira e roubo e corrupção e tudo mais. Está bem? Portanto, eu coloquei aqui esta imagem porque isto eu sei que já saiu numa prova da Guarda Prisional, ok? Esta referência ao Lehman Brothers, portanto, é de cultura geral. Lehman Brothers foi referido, quando aconteceu isto, este colapso, foi referido como uma reencarnação do Lehman Brothers, não é? Está a acontecer tudo de novo, porque o Lehman Brothers era um grande banco norte-americano, está bem? Portanto, foi isso, e foi uma grande, foi na altura do 2009, se não me engano, crise de 2009. Portanto, lembrem-se dos nomes, pelo menos dos bancos. Silicon Valley, Signature Bank, foram os dois à falência, e a referência aos Lehman Brothers, está bem? Pronto. Outra notícia. Ainda em março, o Tribunal Penal, falta aqui um L, ok? Tribunal Penal Internacional, eu não sei se sabem onde é que fica, isto costuma ser uma pergunta da prova de conhecimentos da GNR aliás, todas as vertentes, Guarda Prisional, GNR e PSP, porque isto é importante. Sabem onde é que fica o Tribunal Penal Internacional? Muito importante saber. E eu acho que isto está num prepare-se ou numa coisa qualquer. Convém saber onde é que é. Se não sabem, é em Haia, ok? Fica aqui este Tribunal Penal Internacional. Então, o Tribunal Penal Internacional emitiu um mandato de captura para o presidente da Rússia, Vladimir Putin. E qual é que foi o motivo? Então, o tribunal acusa Putin de crime de transferência, não é? Ou, mais propriamente dito, é rapto, de crianças ucranianas, ok? Portanto, é disto que ele está a ser acusado. A Rússia, entretanto, já respondeu a esta notícia e diz que o mandado de captura não tem validade, não reconhece, porque, como sabem, não sei se sabem isto, mas a Rússia não reconhece este tribunal como meio judicial ou jurídico. Portanto, esta decisão é em Haia, está aqui. Sérgio, eu escrevi aqui no chat, Haia, é nos Países Baixos, está bem? Pronto, vou escrever, ok? Em Haia. Portanto, como a Rússia não reconhece este Tribunal Penal Internacional, significa que não, para eles é igual. Eles estarem a dizer que têm um mandado de captura ou não terem é igual.
Portanto, esta decisão aqui tem um grande impacto, ok, a nível mundial, e tem um grande peso simbólico, porque significa que a comunidade mundial e jurídica e tudo reconhece que Vladimir Putin não percebeu bem e, portanto, está a ser acusado deste crime. Ok? Portanto, saber que o Tribunal Penal Internacional é aquele que, eu não sei se sabem, na altura dos nazis, não é? Foi este tribunal que condenou os nazis e tudo mais, portanto, ele por crimes de guerra. Todos os crimes de guerra vêm dar aqui ao Tribunal Penal Internacional. Bem? E, portanto, há países que o reconhecem como tribunal, como meio jurídico, e há outros que não. Infelizmente, a Rússia não o reconhece e, portanto, para eles está tudo bem. Por isso é que ele não se desloca, não é, Sandrino? Por isso é que ele não se desloca, ele não vai sair da Rússia, de certeza. Desde que começou a guerra na Ucrânia, se ele saiu, foi sem ninguém saber, porque é um risco muito grande, ele corre o risco de ser assassinado, não é? Não estamos a falar de polícias normais, mas muita gente o quer morto, de certeza, e portanto não é muito viável ele andar aí em viagem. Portanto, só para terem aqui esta noção, está bem? Outra notícia, esta já em final de março, este senhor aqui, que eu coloquei aqui, chama-se Jacques Rodrigues, é este aqui, foi preso, portanto, foi detido por ser suspeito de fraude, portanto, de ter cometido fraude. Basicamente, este senhor deu falência a sociedades através de falsificação da contabilidade dessas sociedades. E, portanto, estes processos de insolvência, de falência, deixaram algumas dívidas, várias, bastantes, muitas dívidas a várias credoras, portanto, a empresas que fazem créditos, a vários funcionários das sociedades, a vários fornecedores e dívidas também ao Estado. Portanto, este senhor decidiu dar falência, insolvência às sociedades, não foi só uma, foram várias, deixando milhões de dívidas. Portanto, este senhor e o filho, de nome Jacques Gil Rodrigues, portanto o pai e o filho, foram então detidos por suspeitas de corrupção, de burla, de falsificação e de contrafação de documentos. Ok? Só para saberem, a operação chama-se Última Edição. E Última Edição porquê? Porque o Grupo Impala, que ele é dono do Grupo Impala, é o dono destas revistas todas. Está bem? Vi, Pana, Gente, Maria, TV 7 Dias, é tudo da mesma pessoa, tudo do mesmo grupo. Portanto, Impala é um grupo editorial, tem a ver com a edição de revistas e livros e tudo. Pronto. Por isso é que às vezes, se calhar vocês já se perguntaram alguma vez, porquê é que estas revistas a informação é toda igual, porque é que se fala sempre no mesmo, porque é que vem tudo repetido, notícias repetidas, a falar da mesma coisa? Porque, na verdade, pertence tudo ao mesmo dono, não é? Pronto, portanto, isto foi um caso de polícia judiciária, já foi detido e saberem aqui o nome da operação e o dito cujo, os pai e filho. Divulgação de documentos. Esta notícia já foi em abril, ok? Um jovem de 21 anos, ele trabalhava para a Guarda Nacional Aérea de Massachusetts. Ele foi preso nos Estados Unidos por ter divulgado isto. Vocês devem ter visto bastante nas vossas, na televisão, nas notícias, de certeza. Ele divulgou documentos confidenciais num grupo do Discord. Eu não sei se conhecem o Discord, mas é uma plataforma tipo Skype, tipo WhatsApp, mas que é utilizada para fins informáticos, para quem joga computador utiliza muito o Discord. Eu também utilizo o Discord, portanto
Não é uma plataforma, não é um site, pode ser uma aplicação, é tudo. Mas é para chat, vá. Entre outras coisas. Portanto, ele divulgou várias informações que estão agora a ser analisadas, não é? Pelos mídias de todo o mundo e pela polícia também. E é isto. Estes documentos aqui que ele divulgou basicamente falam da dificuldade da Ucrânia em lidar com uma grande falta de mantimentos, ok? Portanto, até existem relatos que sugerem que soldados de países da NATO, okay? Isto é o mais grave, não é? Soldados de países da NATO, incluindo os próprios Estados Unidos, não é? Estão em território ucraniano a combater, ok? Esta parte é que foi grave, porque se temos lá pessoal da NATO, significa que não devia, porque a Ucrânia não faz parte da NATO e, portanto, nós não temos nada a meter o bedelho, não é? Assim como noutros países. A Força Aérea, portanto, dos Estados Unidos já iniciou também uma investigação interna, ok? Para perceber como é que este jovem, o Jack Teixeira, pelo nome vocês percebem que ele era filho de pais portugueses, como é que ele teve acesso a esta informação classificada, ok? E portanto é isto. Eu não sei se vocês já viram aquele filme do Good Kill, ou Morte Limpa, eu vou meter aqui porque é do género Good Kill. Deixem-me ver se eu encontro aqui. Este aqui, vocês já viram este filme? Este não é bem, mas era só para vos explicar o que é que ele faz, o que é que ele fazia. Ele trabalhava também ele trabalhava na Guarda Nacional Aérea e como é óbvio tem acesso a documentação classificada. Neste filme são dois pilotos de drones que abatem, eu não sei se é no Iraque ou no Afeganistão, sinceramente, não sei qual deles é, mas eles abatem as supostas ameaças sem qualquer tipo de, como é que eu vos hei de explicar, de cuidado com quem está ao seu redor, portanto, inocentes. Isto aconteceu, está bem? Isto, como se sabe, acontece. Portanto, mandam a bomba para o criminoso, para o criminoso que os Estados Unidos dizem que é criminoso, e se estiver com a família, pronto, e se não houver outra maneira, vai a família e vai tudo. Está bem? Pronto. E, portanto, este jovem trabalhava então na Guarda Nacional Aérea, teve acesso a documentos classificados e foi divulgá-los no grupo do Discord. Bem, foi isto e está a ser investigado também pela Força Aérea. Vamos ver no que é que isto está. Agora, navio Mondego. Alguém aqui, a Sandrina, o Sérgio, Helga, eu não sei se algum de vocês é ou foi militar, não me lembro, mas ok. Então, ainda no mês de março também, 13 militares, vocês já devem ter ouvido isto 500 vezes, não é? Porque isto foi muito badalado na altura. No mês de março, 13 militares. Pronto, lembra-se, não é? Que isto foi muito falado. Então, 13 militares da Marinha recusaram-se a embarcar por falta de condições do navio, portanto, que punham em causa a sua segurança, do navio e deles também, como é óbvio. Era suposto acompanharem um navio russo, portanto, a norte da ilha de Porto Santo, no Madeira. Esta era a missão. Entretanto, eles recusaram-se, não embarcaram. Depois desta polémica, o almirante, como vocês conhecem bem, o senhor almirante, não é? Que é o chefe de Estado-Maior da Marinha, neste momento, falou no navio para os acusados, para estes 13 militares, falou em frente às câmaras, ou seja, com todo o mediatismo que os média acarretam, não é? E descompôs ali os militares falando de insubordinação. Ok, disse ainda que o navio estava em perfeitas condições, não sei se lembram desta parte, porque a Marinha nunca poria em causa a segurança dos militares
E portanto, posto isto, este mesmo navio foi para uma nova missão, depois disto tudo. E exatamente, Sandrine, foi isso mesmo. Foi isso mesmo. E para quem é militar e quem já foi militar sabe que isto não acontece. Isto não pode acontecer, não é? Pelo menos na minha visão. Portanto, a Marinha nunca ia pôr em causa a segurança dos militares, etc. A missão ficou por ali, abriu-se investigação e tal, e o navio foi para uma nova missão, não é? Estava bem, foi para uma nova missão. E acabou por falhar a missão na Madeira por estar avariado nesta nova missão. Não sei se já viram também essa notícia. E, portanto, acabou por falhar, por avariar a meio da missão. Acabaram por rebocar o navio, porque ele não trabalhava. Houve então de novo uma investigação posterior a esta avaria, não é? E supostamente detectaram que foi uma falha humana e não mecânica. Disseram que foi por falta de combustível. É o que é. E portanto, o pior disto tudo é que esta atitude, portanto, mesmo a atitude do almirante e as consequências para os 13 militares, não é? Porquê? Porque se forem julgados num tribunal civil por insubordinação, efetivamente, podem ter uma pena até 4 anos de prisão. Okay? Esta é a parte mais grave. Não é a parte da humilhação, não é? Pública, que a Sandrine referiu, mas sim, isso também é grave, não é? Como é óbvio. Mas a parte da investigação e de serem acusados de insubordinação, e se efetivamente forem julgados por um tribunal civil, porque isto está a ser investigado possivelmente por o tribunal, a PJM, a Polícia de Justiça Militar, e portanto até 4 anos de prisão, não quer dizer que façam, mas esse será o pior. Está bem? Pronto. Mais coisas importantíssimas. Este caso, estava aqui só um webinar para este caso, da crise da TAP. Não sei se têm acompanhado esta parte, mas se não têm, convém, porque isto é muito grave o que está a acontecer. Okay? É mesmo muito grave o que está a acontecer. Começando pela demissão desta senhora aqui, da Alexandra Reis, e a sua indemnização, ou consequente indemnização de 500 mil euros. A questão não foi essa, foi que se soube que esta senhora era amiga da mulher do Fernando Medina, depois de sair de cargos do governo, aliás, depois de estar um dia como membro do governo, como secretário de Estado, acho eu, não sei se era ministra, já não me lembro, ficou um dia, 24 horas, nem chegou a 24 horas. Pois, tem sido mesmo, Sandrine. Eu não sei se alguém quer comentar, se alguém quer fazer alguma coisa, o Sérgio ou a Helga, mas tem sido mesmo muito, muito mau. Mesmo mau. E, portanto, é só tachinhos, não é? Como se costuma dizer. Esta senhora esteve no governo, depois foi para a TAP, depois também teve outro cargo não sei aonde, já não me lembro o nome da empresa, mas sim, na nave, penso eu que tenha sido na nave, mas já não tenho a certeza. E pronto, e é isto, e tem sido assim. Porquê? Porque, lá está, é o fator C, como costumamos dizer, não é? Depois, demissão de Alexandra Reis, indemnização de 500 mil euros, que não vai ser paga, ou que ela vai devolver, que em princípio vai devolver. O segundo ponto é a demissão ilegal, digo ilegal porque ainda não sabemos, não é? Da CEO da TAP, desta senhora, da Christine Weiner, que, pelos vistos, fez uma série de coisas, não sei o quê, porque ainda nada foi provado, nem querem divulgar o porquê dela ter sido demitida, ok? É muito mau o governo estar a fazer, não é? Não sei se acompanham ou não, reuniões secretas, não é? Como estão a falar nos mídias, reuniões secretas
segundo ela, não é? Ela disse que se encontrou com um membro do Ministério e foi aí que foi informada que ela tinha que se demitir, e como é óbvio, como ela estava a fazer um bom trabalho, não se ia demitir, como é óbvio, e depois acabou por saber no dia a seguir que ia ser demitida pela televisão. E portanto isto é muito grave, apesar da TAP ser uma empresa nacional, porque temos 51%, não é, da TAP, e os outros 49% é privado, e portanto temos que manter alguma distância para as pessoas, neste caso a gestão, ser feita de uma forma célere, de uma forma justa, de uma forma que não dê prejuízo, que foi o que aconteceu, que pela primeira vez na história da TAP, em 10 anos, em 20, nem sei, apresentou lucros pela primeira vez, portanto não se percebe bem o porquê de ela estar a ser demitida. Terceiro ponto, foi as tais reuniões secretas entre a TAP e os membros do governo, neste caso foi o Medina, ou um secretário de Estado. Outra coisa que foi, este é o Pedro Nuno Santos, que já se demitiu do governo, portanto saber os nomes destes senhores, no caso de haver aqui alguma coisa. E a última polémica foi esta, o pedido de alteração de voos. Este senhor, não é? É o secretário de Estado, era secretário de Estado das Infraestruturas, não é? O Santos Mendes, e portanto ele pediu, não é? Não sei se vocês viram também a comissão de inquérito, pediu por mensagem à TAP para alterar um voo para o Presidente da República, quando o Presidente da República diz que não sabia de nada e que não pediu alteração de voo nenhum, não é? Eu não sei se sabem, mas o Presidente da República tem um jato privado, não é bem privado, é um jato que é da Força Aérea, que é o Falcon, e pode viajar nele e viaja nele quando quiser, e portanto não havia necessidade de viajar na TAP, ou que, bem, não sei, só para terem esta noção. Sim, admite, e acho que vai mesmo para a frente, Sandrine, e vai mesmo para a frente porque vai deixar de ser, em princípio, nacional e vai passar a ser privada. Sim. Depois de metermos lá milhões e milhões de dinheiro, ao menos que privatizem e deixem de meter lá dinheiro, não é? Assim é que é. Basicamente é isso, Sérgio. Este senhor aqui pediu à TAP para alterarem o voo porque o Presidente da República iria estar mais 1 ou 2 dias, já não me lembro qual foi o motivo, mas precisava de adiar ou antecipar, já não sei, portanto alterar o voo para agradar ao Presidente da República, para ele ficar, ou para estar agradado com o Governo, e portanto foi esta a justificação. O Presidente da República não sabia de nada, nem pediu nada, e portanto foi isto que aconteceu. E isto é o mais grave, quer dizer que o Governo estava a tentar ter uma gestão da TAP que não tem nada a ver. A TAP é privada, aliás não é privada, é nacional, meio, mas o Governo não tem nada que se meter nos assuntos da TAP, não é? A gestão da TAP é a gestão da TAP, por isso é que eles contrataram a Christine Weiner, por isso é que contrataram agora o senhor, já não me lembro, mas ele é português, que veio da SATA, ok? Convém mesmo verem este assunto e acompanharem esta crise vá na TAP, porque pode-vos dar algumas luzes do que é a nossa política neste momento. Só para saberem quem é que vão votar depois nas próximas eleições, que parece-me que vamos ter eleições antecipadas. Parece-me. Próxima. NATO. Saber que houve uma nova adesão, não é? Já se sabia que a Finlândia e a Suécia eram candidatas, ok? A Finlândia já entrou, dia 4 de abril de 2023, atenção, ok? 2023,
Portanto, a NATO passa a ter 31 Estados-membros, ok? Portanto, todas as provas ou algumas perguntas que vocês consigam encontrar na net ou alguma prova que tenham feito, atenção a esta resposta, está bem? Que antigamente eram 30, era um número redondo, agora já não, tá? A Suécia está em processo está mesmo na reta final da adesão, mas ainda não está, ok? 4 de Abril foi a Finlândia, está bem? Pronto. Este slide é o último, penso que seja o último, mas é o mais, talvez o mais importante, pelo menos para a PSP, não tanto para a GNR. Guarda prisional também não sai muito isto, mas na PSP sim. Portanto, PSPs, para quem está a concorrer à PSP. O RASI é um relatório anual, é o Relatório Anual de Segurança Interna, está bem? Que sai todos os anos, portanto é anual. E sai mais ou menos por portanto sai em março, abril, por aí, sai sempre assim mais para o início do ano. Este relatório é um documento importante que nos dá aqui muita informação relevante sobre os crimes cometidos, violências, burlas, etc. É divulgado anualmente com estes números reais que eu já vos vou dar. Aliás, dão-nos os números reais, o que eu vos vou dar é percentagens, está bem? Do que se passou em Portugal, em termos de crimes nacionais, porque este tipo de questões também já surgiu em provas anteriores, está bem? Portanto, neste caso, este relatório é sobre 2022, exato, e diz-nos o que aumentou e o que diminuiu relativamente ao ano anterior, 2021. Está bem? Como veem, está a vermelho, tudo subiu, o que é mau. Então, vamos ver aqui os números que vocês devem saber, porque é provável que saia alguma coisa na prova de conhecimentos, ou não, isto nunca se sabe, não é? Mas sabemos que já saiu. Então, crimes informáticos subiu 48,3%. Como sabemos, hoje em dia os crimes mais cometidos, não é? É atrás de um computador. Aplicações, trojans, tudo e mais alguma coisa. A delinquência juvenil também aumentou. Portanto, o que vocês têm visto também é relativamente a jovens que cometem algum tipo de crime, assassinatos, tentativa de homicídio, etc. Atentado à integridade física, etc. Violência doméstica também aumentou, 15%. Crimes de violação também, 30,7%, também é um aumento grande. E o tráfico de droga também, 52%. Portanto, isto são os maiores indicadores a nível nacional, foi o que aumentou mais. Está bem? Se vocês quiserem ter acesso ao documento, eu posso vos dar isto aqui, que está aqui. Podem ver o documento todo, se não, está aqui. É este o link, está bem? Está sempre aqui. Publicação, documento, eu vou-vos dar o link. Se vocês quiserem ver, é este aqui, Relatório Anual de Segurança Interna, está bem? Pronto. Mais coisas aqui que são importantes. Os crimes que diminuíram ou mais desceram no ano passado face a 2021, não é? Foram o abuso de confiança fiscal, portanto, menos 53%, uma coisa assim. O furto em veículos motorizados, portanto, menos 3%, mais ou menos 2,5%. O furto em edifícios comerciais ou industriais também desceu, portanto, foram menos 7, qualquer coisa, ou 8%. E, portanto, isto foi, ok? Portanto, foram estes aqui os três que desceram mais, ok? Coisas importantes, que é o que costuma sair mais, talvez, na prova, é a criminalidade geral e a criminalidade violenta e grave. Também aumentaram as duas, está bem? 14,1 e 14,4. Ok? Saber mais ou menos o que é que aumentou, está bem? Mas estes aqui convém saberem mesmo, está bem?
o número, se vocês quiserem, depois veem também no relatório. O que eu vos dei foi um resumo, está bem? Só para vocês terem aqui esta ideia, tá? Pronto. E está feito. Por hoje está feito. Não sei se se lembram de alguma notícia que não falámos aqui. Nós falámos assim das mais importantes, talvez. Sim, ganhou o Prémio Camões, exatamente, sim. Poderá ser uma pergunta da prova, poderá ser, também é recente. Sim, ok, boa. A Paulina ganhou o Prémio Camões, para quem não sabe, para quem depois não, para verem a gravação depois não sabem. Sim, é sempre pertinente. Prémios portugueses, tanto nacionais como internacionais, são sempre importantes. Está bem? Março, abril, maio, junho. Nós ainda vamos ter mais um. Mais um não. Este é o último webinar de acontecimentos que vamos apanhar antes da prova de conhecimentos, está bem? Pelo menos os da PSP. Portanto, se precisarem de alguma coisa, digam-me, vão prestando atenção às notícias, vão acompanhando, mas também vejam, por exemplo, questões geográficas, capitais, rios, montanhas, bem, 1001 coisas. Tudo o que seja cultura geral eu sei que é difícil, porque é muita coisa, mas sim, está bem? Se tiverem alguma dúvida, digam. As revistas e jornais que recomendo sempre lerem: A Visão, a Sábado, o Público, Jornal de Notícias, okay? Estes aqui são talvez... O Correio da Manhã está a melhorar, mas calma. O Correio da Manhã tem melhorado significativamente a sua credibilidade, pelo menos no meu ponto de vista. E eu acho que está a melhorar, mas Visão, Sábado, Público, Jornal de Notícias, está bem? Pronto, obrigada por terem vindo, obrigada por este bocadinho e vamos falando, tá? Bom fim de semana a todos!